Sabe aquela dor que não tem nome e também não tem uma localização exata? E aquele sentimento de inadequação, de estar sempre com algo mal resolvido na sua vida? Eu sou Letícia Moreira, psicóloga, doutora em desenvolvimento humano, e hoje nós vamos conversar sobre feridas emocionais. Em todos os ambientes que eu transito, especialmente na clínica e nas redes sociais, eu tenho encontrado muitas pessoas com feridas emocionais profundas, dores existenciais que elas não sabem localizar e não sabem dizer de onde vêm e que atrapalham a sua vida no aqui e agora. Exatamente por isso eu decidi gravar esse vídeo para a gente conversar sobre feridas emocionais e o impacto que elas têm na vida das pessoas. Eu separei aqui para vocês 7 dores emocionais que são as mais comuns nas pessoas em geral. E claro, elas não se esgotam, mas essas são as que a gente observa com mais frequência na população em geral. A primeira ferida emocional que nós vamos tratar aqui é o medo do abandono. E ela surge na primeira infância, quando os pais não podem assumir o seu papel ou muitas vezes também não querem. E assim, quando essa figura paterna e materna, especialmente a da mãe, se ausenta da criança, ela começa a desenvolver esse medo do abandono, esse medo de não ser cuidado, esse medo de ficar só. Então, sempre que for possível, os pais precisam falar que vão retornar, que vão sair, mas que vão voltar. Isso vai trazer de volta essa sensação de ser cuidado, de ser amado. Uma criança que não estabelece essa ausência dos pais irresponsáveis ou da figura de amor, que às vezes não é exatamente o pai ou a mãe, mas é uma figura de afeto, uma figura de amor, quando ele não internaliza isso bem, ele vai crescendo uma criança com medo do abandono constante. Então ela é insegura, ela tem dificuldade de se relacionar. E isso tem grandes efeitos na vida da pessoa adulta. Então eu preciso ter claro que ele começa lá na infância e eu preciso trabalhar bem com essa ausência para que a criança internalize que eles vão, mas eles voltam, fazendo assim uma elaboração saudável desse sentimento e não criando uma ferida emocional. A segunda ferida emocional mais comum no ser humano é a rejeição. Precisamos entender que carinho e cuidado e compreensão é fundamental para que uma criança consiga crescer de forma segura, administrando bem os seus sentimentos e sendo verdadeiramente quem ela é, tendo autenticidade. Então esse sentimento de rejeição, quando ele fica instalado na criança, ele vai reverberar na vida adulta e vai ser uma pessoa com dificuldades de relacionamento, insegura, dificilmente vai conseguir se alegrar com suas conquistas porque não se acha merecedora e também com problemas na assertividade, tem dificuldade de tomada de decisão. A terceira ferida é a injustiça. A infância é o período da aprendizagem, em que a criança está sendo submetida a situações novas e assim ela vai elaborando essas situações, que é uma preparação para a sua vida adulta. Quando ela é submetida a situações de injustiça, onde ela não pode se colocar, ela não pode se explicar, e vai se acostumando com isso e vai crescendo com esse sentimento, ela está sempre preparada para algo ruim que vai acontecer. Ela está sempre se achando menos merecedora do que outros, está sempre se comparando com outras pessoas e isso vai dificultar toda a vida dela, seja ela profissional ou pessoal. A quarta ferida é a humilhação. Quando uma criança é sempre submetida a situações vexatórias ou de humilhação, seja dentro da própria casa ou no ambiente externo, isso transforma ela numa criança também insegura, uma criança que está sempre se achando menos do que o outro, sentimento de inferioridade, baixa estima e por aí vai. Então é preciso a gente estar atento às palavras que são ditas para as crianças. Então situações como comparar um irmão com outro, comparar um coleguinha na escola com outro, são típicas situações humilhantes ou às vezes até com comportamento de bullying que causam enormes malefícios. A quinta ferida é a traição. Sempre que esse sentimento ele surge na criança, ele precisa ser bem acolhido e bem elaborado. E como é que ele surge? Com promessas não cumpridas. Então sempre que você prometer algo ou que você quiser criar um propósito, um conceito ou um valor em uma criança, seja firme e seja coerente. Não adianta você falar que não pode determinada coisa e você também fazer.
Isso está gerando essa contradição e isso gera esse sentimento de traição. Quer dizer, meu pai ou minha mãe cobra de mim um determinado comportamento, mas eles não fazem. E também com as promessas não cumpridas. Promete que vai chegar tal hora, não chega. Promete que vai passear no final de semana, não passeia. Essas promessas não cumpridas também causam esse sentimento de traição. Inconscientemente, o que está sendo formado ali na criança é que ela não pode confiar nas pessoas, que as pessoas falam mentiras, que elas não são honestas. Então, para construir valores sólidos, os pais precisam ser coerentes na sua fala e evitar esses sentimentos de traição. A sexta ferida emocional é causada pelo medo do desconhecido. Se formos pensar, muitas pessoas, inclusive adultas, não mudam, têm dificuldades com mudança exatamente por aquilo que elas não conhecem. E a criança funciona exatamente igual. Então, em situações novas, como dormir sozinha no seu quartinho ou o primeiro dia de escola, ela precisa ser acolhida e ser reforçado que ela é corajosa e que ela vai conseguir vencer, que é uma coisa simples. O contrário, quando ela é taxada de fraca, covarde ou medrosa, pode provocar danos muito grandes na vida emocional. E aí, sempre que ela enfrentar uma situação nova, a tendência dela será fugir e não vencer. A sétima ferida está relacionada à exposição à violência. Infelizmente, tem sido cada dia mais comum a criança assistir a cenas de violência, sejam elas na internet, na TV ou mesmo ao vivo, com brigas, insultos, discussões graves que acontecem dentro do ambiente familiar. Só para a gente ter uma ideia, quando a criança é submetida frequentemente a essas cenas de violência, ela vai normatizando essa situação. Então a violência passa a ser para ela algo normal e até adoecido, que muitas vezes ela entende amor como atos de violência. Então acaba sendo comum a gente observar que na vida adulta ela trate as pessoas com violência ou ela sinta-se amada quando ela é tratada com violência. E aí nós temos uma ferida emocional muito grande. Então, esse cuidado com as cenas de violência em que a gente expõe as crianças deve ser tomado. Então, a partir dessas 7 feridas emocionais que eu trouxe aqui, nós vamos ter várias outras que partem delas. E claro, tem muito a ver com a história pessoal de cada um. Então, para isso, a gente tem algumas dicas que a gente pode melhorar um pouquinho essas feridas emocionais. A primeira delas é o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você busca se conhecer, através de diversas ferramentas, o apoio da psicoterapia também, ele vai te ajudar a entender a sua história. E aí a gente já vai para a segunda. Quando eu conheço a minha história, entendo e aceito, ela tende a ficar mais leve. Então essas feridas emocionais já começam a entrar aí num percurso de cura, quando elas vêm para a consciência. Esse é o primeiro passo para uma cura emocional. A terceira dica, depois que você compreende a sua história e aceita, é você isentar a culpa das outras pessoas e também a sua. Eu tenho visto várias pessoas que se culpam por situações que aconteceram em suas vidas e isso prolonga esse sofrimento, prolonga essa ferida emocional. Então a terceira dica é isente essa culpa. Você fez o que você dava conta com as condições que você tinha. A quarta dica é entender o papel dessas outras pessoas, sejam pais, professores, familiares, pessoas que estiveram com você durante esse período da sua infância em que essas feridas foram instaladas. Entender que cada um fez o que conseguia fazer naquela época. Isso também ajuda você no seu processo de cura. E uma quinta dica é ser grato por ter trazido tudo isso à consciência. Por mais que seja doloroso fazer esse percurso e entender a sua história, o seu papel, o papel das pessoas, quando ela chega à sua consciência e você acolhe com gratidão, há uma tendência natural dessas feridas começarem a ser curadas e não causarem mais tanta dor como antigamente. Então, nesse vídeo, eu falei sobre 7 feridas emocionais que mais assolam o ser humano. Expliquei cada uma delas e trouxe aí algumas dicas para você começar o seu processo de cura. Lembrando que, quando falamos de feridas emocionais, sempre que você perceber que não consegue cuidar delas sozinho, busque a ajuda de um profissional. Com certeza o seu processo será mais profundo. Se esse conteúdo te trouxe informações importantes ou te orientou de alguma forma, compartilhe. Existem muitas pessoas que precisam dele neste momento.
Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou quer algum comentário, alguma sugestão, deixe aqui que eu vou te responder. E até a nossa próxima conversa.